Então, boa noite, pessoal. Eu sou a professora Fernanda Ribas. Para quem é de fora, né, não sei quais pessoas estão fora, eu sou professora no Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia. Também atuo no programa de pós-graduação em estudos linguísticos e, no momento, no programa de pós-graduação, eu venho ministrando uma disciplina de tecnologias, ensino-aprendizagem de línguas, né, e aí veio a ideia de fazer um ciclo de debates, né, principalmente ali em torno de inteligência artificial, linguagens, né, educação. Nós vamos ter 3 convidados, uma convidada já foi na semana passada, que foi a professora Eliana Azari, e hoje, nesse segundo momento, segundo debate, a gente conta aqui com a participação da professora Helena Andrade Mendonça, que é uma querida, né, que eu já convidei várias vezes em anos anteriores para sempre fazer alguma fala, ou para os meus alunos, ou na forma mesmo de uma palestra, né, assim, de forma virtual, já que a Helena está lá em São Paulo, toda agasalhada, enquanto aqui o Uberlândia de calor, né, e é isso, e a gente vai ter mais depois, no dia 28 desse mês, a gente vai ter mais ainda um debate com o professor Paulo Boa Sorte, né? Então, aí depois a gente divulga certinho. E aí, para quem já está aqui, só para avisar que conforme a gente caminhar no debate, eu coloco o link para lista de presença, para depois poder gerar certificados de participação para vocês. E aí, quero começar apresentando, então, a Helena. Helena, vou me valer do seu currículo Lattes. Tá bom. Para falar um pouquinho de você, mas, lógico, você fica à vontade depois para falar coisas que estão para além do Lattes, né? Sim. A Helena, ela não é da área de estudos linguísticos aqui como nós, né? Ela tem graduação em engenharia eletrônica, né? Pela Universidade Mackenzie, e tem pós-graduação em psicopedagogia, também pela Mackenzie, mestre e doutor em estudos linguísticos, aí é que ela, né, foi para a área de estudos linguísticos e literários em inglês, né, pela USP, e é da onde a gente se conhece, né, atua na linha de pesquisa Linguagem, Educação e Sociedade, foi orientada da professora doutora Valquíria Montemor, que também é uma querida e que por muitos anos coordenou, junto com o professor Limário Menezes de Souza, um projeto nacional de letramentos que hoje está sendo coordenado por outros 2 professores ainda da USP, né, que são Daniel Ferraz e Ana Paula Duboc, né, então, principalmente da participação minha e da Helena nesse projeto nacional que a gente se conhece, e a Helena é uma inspiração, porque, né, a Helena, ela é muito expert nessa área de tecnologia, que é uma área que me interessa, né, voltado para a área de línguas, mas ela também atua aqui, conforme o Lattes, na formação de professores, tecnologias digitais, educação online, tem pesquisa sobre inteligência artificial, multiletramentos, educação digital, formação de professores, colonialismo digital e temas aí relacionados. E atualmente ela é coordenadora de tecnologias educacionais da Bioma Educação e formadora responsável pela área de educação digital nas escolas do grupo e no Centro de Formação da Vila, em São Paulo, né? Na verdade, não é só atualmente, né, Helena? Já faz alguns anos que você está. Já. Quanto tempo? Já faz, acho que mais de 15 anos, já faz bastante tempo. Isso, né? Sim, eu lembro sempre de você falar da escola da Vila, né? Sim. Então, e aí hoje recebemos aqui, Helena, para essa conversa sobre possíveis caminhos para a decolonialidade digital. E aí, Helena, você fica à vontade aí para fazer uma fala e ver como que você quer conduzir, e a gente pensou em ter mais para o final espaço para perguntas, né, comentários dos participantes, que podem também usar o chat para comentar, e a gente vai considerando esses comentários depois, ou abrir o microfone mesmo, a câmera, né, e participar aqui com a gente. Agora passo para você, Helena, e desde já, mais uma vez, agradeço. Imagina, eu que agradeço muito, Fernanda, sempre uma ótima oportunidade da gente organizar, né? Organizar as ideias, a gente contar um pouco contar um pouco do meu trabalho para vocês e ouvir de vocês também questões que alguma coisa que foi
que eu provoquei em vocês, comentários, dúvidas, enfim, então eu quero pedir para vocês usarem o chat. Então, enquanto eu estiver falando, vou me organizar, então, para falar agora no início. Nesse tempo, peço que vocês usem o chat mesmo para compartilhar coisas que vocês conectaram, ideias que vocês tiveram, comentários, eventualmente coisas que vocês conhecem e que gostariam de comentar e compartilhar. E aí a gente, depois dessa fala, quem quiser trazer perguntas também, quem quiser fazer comentários, e a gente conversa um pouco antes de terminar, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela, que eu já começo a contar um pouco aqui do que eu vou compartilhar com vocês hoje, tá? Então, vou pôr aqui em modo apresentação, que aí acho que vocês estão vendo aqui já, né? Bom, então, como a Fernanda disse, né, eu tenho pesquisado, né, agora, desde o meu doutorado, essa questão do colonialismo digital e de possíveis caminhos para a decolonialidade digital, né? Então, isso é algo que tem me chamado, né, por conta de atuar há muito tempo na educação digital. Eu chamo de educação digital todos os movimentos relacionados a saber sobre, a discutir, a usar o digital na educação, na escola, né? No meu mestrado, por exemplo, eu investiguei sobre práticas de letramento digital na educação básica. Então, também eram todas as ações que, de alguma forma, tangenciavam o digital na educação, né? E aí, no doutorado, eu fui para o ensino superior, também por conta de uma limitação na pandemia, né, de atuação, e olhando para, me inspirando nos estudos decoloniais, que nesse ciclo do projeto de multiletramentos, no qual a gente faz parte, eu e a Fernanda, foi um ciclo voltado para as noções de colonialismo e decolonialidade a partir dos estudos decoloniais, né? Então, eu vou propor aqui para vocês, né, um caminho de fala, que eu vou começar falando sobre o que eu estou chamando de decolonialidade digital, tá? Então, eu vou trazer algumas referências aqui. As referências não necessariamente são da área da linguística, né? Algumas referências são da área de educação, algumas referências são da área de comunicação, mas eu começo por essa referência do professor Sérgio Amadeu Silveira, que ele falava que a internet, ela está em crise, e ele já falava isso em 2019, né? Ele falava que a internet, ela tem, ele denomina, né, ele relaciona 3 crises da internet. Uma que se achava, né, a gente entendia e acreditava que as estruturas distribuídas na internet, então, no ponto de vista de infraestrutura, acreditava que essa arquitetura era suficiente para evitar a concentração de poder comunicacional, né? Aí ele fala sobre a crise do ideal de participação, que a gente achava que dar a possibilidade de participação aos usuários garantiria ideais democráticos, né? E a terceira crise do livre fluxo de dados, também se acreditava que a internet, a partir da sua estrutura distribuída, pudesse ter um livre fluxo de dados. E, na verdade, atualmente a gente sabe que o fluxo de dados é controlado pelos algoritmos e principalmente pela perfilização, que é a definição de perfis a partir
da navegação, dos rastros que a gente gera na rede, né? Então, ele fala, desde então, de lá de 2019, que a internet está em crise, porque se acreditava, então, que a gente pudesse ter um espaço, né, democrático, um espaço de poder distribuído, e, no entanto, não foi isso que aconteceu, né? Os autores nos quais eu me baseio, que trazem o conceito de colonialismo digital, um deles é o Michael Kwet. Ele tem uma publicação que está traduzida em português, ele fala sobre colonialismo digital, ele fala como ele traz uma série de exemplos de como as empresas de tecnologia estão colonizando a tecnologia digital, ou seja, estão usando, se apropriando dos nossos dados, né, em troca de oferecer experiências digitais, né, mas que acabam que tomam os nossos dados, né, os nossos dados acabam sendo tomados por essas empresas, então a gente perde a propriedade, né, desses dados. E essa forma de colonização, então, hoje, é uma forma que acaba atingindo a maior parte dos serviços que a gente hoje usa na internet, né? Então, softwares de escritório, infraestrutura e serviços de armazenamento, por exemplo, sistemas operacionais, os motores de busca, os aplicativos, por exemplo, de redes sociais, de transporte, de negócios, de vídeo, de publicidade online, todos eles, a gente conta nos dedos aí de uma, duas mãos, no máximo, as empresas que são proprietárias desses serviços. Então, nesse sentido, a gente tem um poder muito concentrado de todos os serviços e, por consequência, dos dados que circulam na internet, na mão de poucas corporações, né, que definem, então, uma série de um funcionamento, uma estrutura que toma os nossos dados, né, que exige que a gente dê um aceite para essa tomada de dados, senão a gente não usa. Então, não existe alternativa para isso, né. Tem dois outros autores, o Nick Coldry e o Ulisses Mejias, que eles falam sobre o conceito de colonialismo de dados, e eles falam sobre essa ordem emergente de apropriação das vidas humanas, de modo que os dados possam ser continuamente extraídos para lucro. Eles têm um livro publicado com esse nome, Colonialismo de Dados, e a Shoshana Zuboff, que ela fala sobre o livro que ela publicou, chama Capitalismo de Vigilância, e ela traz esse atrelar, né, do digital com as formas de capitalismo que visam o que ela chama de lógica econômica parasitária, né? E essa arquitetura digital, né, a arquitetura do digital, na verdade, ela está a serviço da modificação de comportamento em massa. Então, ela traz casos como, por exemplo, uso de dados de redes sociais para manipulação de eleições, e uma série de outras práticas que acontecem cotidianamente, né? Então, ela traz, por exemplo, técnicas de marketing digital usados por empresas, por exemplo, como o Facebook, Meta, né? Como pistas subliminares, comparações sociais projetadas, uma série de técnicas de marketing digital que permitem essa microsegmentação, né, e essa, o que eles chamam de perfilização. Então, é muito possível eu definir exatamente quem eu gostaria que recebesse uma determinada publicidade, né, porque essa publicidade, ela tem o poder de alterar um comportamento, porque eu percebo uma fragilidade a partir dos cliques e da minha navegação, né? Então, é uma lógica perversa de estimular o consumo e capturar a nossa atenção, né? Então,
esses autores, né, que eu citei agora, eles são autores que trazem a questão do colonialismo digital, na verdade, a partir de alguns conceitos que tem nuances diversas, mas que estão falando sobre essa lógica de apropriação de dados voltadas para o consumo, principalmente, né? Agora, se a gente olha para os estudos decoloniais, né, a gente tem alguns autores que trazem, né, os conceitos de colonialidade de poder, colonialidade do saber e colonialidade do ser, né? Então, quando a gente, o Aníbal Quijano, por exemplo, ele fala que o poder opera em conjunto com o que ele chama de colonialidade, o que os outros autores também chamam de colonialidade de saber e do ser, né? Então, a colonialidade do saber consiste em rejeitar diferentes formas de compreender o mundo. Então, somente uma forma, que normalmente, né, nos estudos decoloniais, é a forma europeia, né, de se compreender o mundo, essa é a forma aceita. Então, quer dizer que outras formas, né, de se compreender o mundo não são válidas, né, a partir dessa noção de colonialidade do saber, né. O Maldonado Torres, ele fala sobre a colonialidade do ser. Então, ele fala que o saber hegemônico, ele reprime as subjetividades e a forma de expressão que não vem da Europa, né, e por isso molda práticas sociais por meio do poder dominante, que nesse caso é o poder europeu, né. Agora, se a gente reinterpreta, né, esses conceitos, pensando no digital, nos universos digitais, no qual a perspectiva dominante é a norte-americana, né, que a gente pensa nas grandes corporações lá do Vale do Silício, a gente tem sim também uma presença muito forte das empresas chinesas, né, na internet, mas as principais redes sociais hoje, os principais empresas que oferecem serviços de IA, elas são norte-americanas, né, pelo menos as que a gente acessa aqui no Ocidente, né, muitas vezes a gente tem uma presença muito forte, né, de empresas chinesas, mas que acabam sendo usadas em países asiáticos, né. Então, se a gente olha para essas empresas, que são empresas norte-americanas, essa hegemonia, né, do saber, então, do que a gente pode considerar como o saber dominante, ela se manifesta através dos filtros e dos algoritmos que estruturam o nosso acesso à informação, né, então a gente acessa uma bolha, uma parte da informação, e isso é determinado não só pelas empresas de tecnologia, mas também pelos nossos rastros a partir de uma lógica de consumo, né. Então, essas empresas, essas ferramentas, elas decidem qual conhecimento a gente tem acesso e qual a gente não tem acesso, né, e para romper essas bolhas é muito difícil, né. Então, essa noção de colonialismo, né, digital, é uma noção que acaba nos colocando num lugar, né, numa dinâmica de poder, né, que a gente está sujeito na internet, muito frágil e muito vulnerável, então nós somos os colonizados, né. Quando a gente fala, deixa eu passar aqui, quando a gente fala sobre caminhos para a decolonialidade digital, né, e essa foi parte da minha pesquisa, né, de doutorado, na minha pesquisa eu analisei analisei cursos de online de graduação e pós-graduação a partir dessas 3 camadas que estão aqui. Então, a partir da infraestrutura oferecida ali nos cursos online, que eram objeto da minha investigação, então eram cursos que aconteciam totalmente em espaço digital, não tinha encontro com presença física,
Eu analisei uma outra camada, que é a camada dos materiais ali que circulavam, das referências que circulavam, então dos saberes que estavam ali circulando naquelas práticas educacionais. E uma terceira camada é a camada das interações, da metodologia empregada, da abordagem pedagógica que o professor propunha, considerando esse espaço, que era o espaço digital dos ambientes virtuais, né? Então, a partir dessa análise, aí eu tracei alguns possíveis caminhos para a decolonialidade digital, né? Antes de ir para essas três, eu vou chamar de três aspectos, né, que a gente pode pensar como caminhos para a decolonialidade digital, com base também nessa minha investigação. Eu vou falar rapidamente sobre a IA, né, porque quando a gente fala em dados, e quando a gente fala em internet, a gente fala, na verdade, no que estrutura a inteligência artificial, né, o que a gente chama de inteligência artificial, que é esse guarda-chuva, né, de recursos e de possibilidades que a gente tem hoje à disposição, né? Então, a inteligência artificial hoje funciona porque a gente tem, as empresas têm muitos dados armazenados, né? Muitos dados tomados, muitos dados que nós cedemos, muitos dados coletados. Somente com essa quantidade de dados armazenados, foi possível a gente ter o que a gente chama hoje de inteligência artificial generativa, né? Como uma progressão de uma inteligência artificial que a gente tinha antes, que se chamava preditiva, né? Então, essa inteligência artificial generativa é um modelo estatístico de probabilidade. Então, a partir de uma quantidade enorme de dados, né? A gente tem uma série de mecanismos de avaliação de probabilidade, e aí a gente tem uma aparência, né, de uma conversa com uma máquina, mas que, na verdade, ela se estrutura a partir desse modelo, né, um modelo estatístico que vai escolhendo as melhores palavras a partir das probabilidades, a partir dos dados a que tem acesso, né? Então, essa fala é da Dora Kaufmann, uma professora da PUC aqui de São Paulo. Ela tem um livro publicado chamado Desmistificação da Inteligência Artificial entre a Idealização e a Catástrofe. É um livro excelente. Eu também tenho um palestrante, né, ele também publicou, ele tem algumas publicações bem interessantes, que é o Mainak Mazumdar. Ele fala sobre como os dados ruins nos impedem de ter uma boa inteligência artificial, né? Porque, e aí ele fala que a gente tem uma série de dados gerados historicamente, e esses dados, eles não foram coletados com um fim específico, e por conta deles não terem uma geração intencional para inteligência artificial, eles são dados ruins, e por isso a qualidade da IA, ela não é tão boa, né? Ela não é boa. Então ele fala como é fundamental que a gente, para melhorar a qualidade da inteligência artificial hoje, dos serviços, né, disponíveis de inteligência artificial, que a gente precisaria agir em três frentes. A gente pensar na infraestrutura que a gente tem hoje dos dados, na qualidade dos dados e no letramento em dados, em nós, usuários dos recursos de inteligência artificial, em compreendermos de uma forma mais ampla as relações dos dados, né, e como os dados se estruturam, como os dados se organizam, para que a gente possa atuar de uma maneira mais, com mais agência, né, nas interações com a inteligência artificial. Então, também é um pesquisador que traz algumas questões bem interessantes sobre a inteligência artificial hoje, né. Essa foto eu tirei hoje,
hoje foi lançado um movimento chamado Soberania Cognitiva. E eu coloquei esse slide aqui, porque é um movimento muito, muito, muito interessante. Então, eu nem tive tempo ainda de estudar direito esse movimento, mas hoje de manhã a gente passou a manhã aqui num evento aqui em São Paulo, e eles trouxeram uma pesquisa realizada, uma pesquisa nacional realizada, e criaram esse site. Então nesse site também tem uma série de informações super interessantes, chama soberaniacognitiva.com.br, e eles começaram contando sobre esse movimento, falando sobre esses 6 riscos civilizatórios da inteligência artificial, né? E eu achei muito interessante essa organização dos riscos, né, da inteligência artificial. Então eles traziam a atrofia cognitiva, o design invisível, principalmente por conta da arquitetura, né, da inteligência artificial hoje, que a gente não tem a possibilidade de acesso, não tem a possibilidade de conhecimento sobre esse design, né, a erosão da realidade, então, principalmente por conta do movimento das fake news, né, e das deepfakes, né, dos vídeos que são que são enganosos, né, que são gerados a partir da IA e que hoje estão muito acessíveis, né, à população. O neocolonialismo algorítmico, então eles chamam de neocolonialismo algorítmico, ou seja, a estrutura dos algoritmos na internet que estão sujeitas, né, ao poder das grandes corporações. O extrativismo da mente, então a questão da captura da atenção, né, eles falam mineração das emoções, e a intimidade sintética, como sendo a IA entrando nas nossas relações íntimas, né? Então esse movimento de procurar a IA para terapia, procurar IA para relacionamentos amorosos ou relacionamentos de amizade, enfim. Então, elas trouxeram, organizaram dessa forma, e achei muito interessante essa forma de organização, e recomendo muito que vocês conheçam esse movimento Soberania Cognitiva, tá? Bom, ainda sobre IA, tem uma linguista que se chama Emily Bender, e ela fala que os bots de bate-papo, eles não são adequados para aplicações educacionais, porque eles são projetados para imitar a maneira como a gente usa a linguagem, mas eles são muito ruins. Então, eles trazem uma noção de que eles estão trazendo a verdade, mas a gente tem ainda muitos problemas com relação à qualidade dessa informação que a gente tem acesso, né? E ela fala que a gente não precisa aceitar a IA como inevitável na educação. E aqui o que ela quer dizer com isso é principalmente um uso acrítico, né? Porque a gente dialogar, conversar, debater sobre IA é fundamental, mas usar de forma crítica realmente não é algo que a gente tem que evitar na educação, né? Ela precisa sempre ter um uso de IA, um uso de recursos da IA, precisa ter uma intencionalidade, né? Sempre voltada para a gente entender esses mecanismos que a estruturam, né? E ela compara a IA com papagaios estocásticos, então, principalmente por conta do fato de que o conhecimento disponível, a informação, os dados disponíveis, eles são retirados das comunidades de conhecedores. Então, esse retirar o conhecimento das comunidades de conhecedores é algo que não traz a responsabilização sobre a informação, né? E aí ela fala que a educação, então, é considerada como uma simples acumulação de conhecimento, e a gente sabe que a educação é muito mais do que isso, né? Então, também recomendo, ela é uma pessoa que traz provocações muito interessantes sobre a IA, e ela
traz também essa ideia de que a gente caminha para um futuro imaginado pelas empresas de tecnologias, né, a partir desse movimento que a gente observa hoje. A Unesco, ela tem publicado uma série de documentos muito importantes voltados para a inteligência artificial na educação. Esse documento é um documento que foi publicado esse ano, tem uma série de artigos de vários pensadores no mundo, né, e eles trazem, todos esses artigos, eles trazem como princípios de trabalho com a IA na educação, confrontar a exclusão digital, pensar na segurança e na regulação da IA. Eles trazem a preocupação de que professores são insubstituíveis, trazem também a importância de modelos locais de inteligência artificial, se relacionando com a soberania digital, e, em último lugar, a solidariedade, a importância da solidariedade global e de padrões compartilhados, né? Esses são documentos também, esse também da Unesco, que é um pouco mais antigo, ele se chama Reimaginar Nossos Futuros Juntos, um novo contrato social para a educação. E ele fala que, então, essas mudanças rápidas tecnológicas, elas não são adequadamente direcionadas à equidade, à inclusão e à participação democrática. E que essas decisões sobre as tecnologias digitais relacionadas com a educação e ao conhecimento precisam ser tomados numa esfera pública e guiadas pelo princípio da educação como um bem público e comum, né? Esse relatório também é um relatório muito bom e traz provocações muito importantes também para a gente pensar, repensar a educação. Bom, e aí aqui eu chego nessas 3 propostas, né, pensando na decolonialidade digital, né? Então, para que a gente possa ter um cenário, né, decolonial digital, a gente precisa pensar em 3 frentes, né? A primeira delas é uma infraestrutura sustentável, a segunda são as tecnologias abertas, e a terceira, educação voltada para conscientização e emancipação, né? Então, aqui também eu falo sobre letramento digital crítico. Então, vou passar rapidamente por essas questões. Eu queria passar aqui uns minutinhos desse vídeo, queria que vocês me confirmassem se o áudio está chegando bem para vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui o play, e aí, se vocês puderem me falar se o áudio está ok. Tá. Uma fábrica do tamanho de dezenas de campos de futebol, que suga água aos milhões de litros, usa energia suficiente para abastecer uma cidade, mas não produz nada. Se um dia alguém te contou que a internet está toda hospedada na nuvem, sinto lhe dizer, você foi enganado. A internet, e tudo o que fazemos nela, ocupa espaço físico, e não é pouco. Para seguir funcionando, esse espaço exige energia e água em volumes assustadores. Data centers são instalações físicas, do tamanho de prédios, com supercomputadores que armazenam, processam e distribuem grandes quantidades de dados para empresas de tecnologia. Dá para dizer que um data center é a parte física da nuvem. Tudo o que fazemos na internet, seja um like, um post, um e-mail ou assistir um vídeo, passa obrigatoriamente por um data center. Com a explosão da inteligência artificial, o ChatGPT e outros assistentes do tipo, a demanda por data centers aumentou ainda mais. Só que a IA exige supercomputadores ainda mais potentes, equipados com chips ainda mais rápidos e poderosos. Bom, eu vou parar aqui, deixo depois esses links para vocês, tá? Esse link também desse vídeo, tá? Mas eu queria, eu sempre falo isso, a Fernanda já deve estar careca de me ouvir falar sobre isso, mas esse diagrama é um diagrama que eu acho muito ilustrativo sobre a fisicalidade da internet, né? Então, esse diagrama mostra os cabos submarinos que ligam os continentes e que são necessários hoje para o funcionamento da internet. Então, sem um cabo submarino, a gente não tem uma circulação de informação para que um buscador funcione, para que um mecanismo de IA, um chatbot da IA funcione, a gente não tem internet disponível. Então, a gente precisa de uma estrutura absolutamente física. E os nomes usados, né, então a nuvem,
os cookies, são nomes que remetem não a uma fisicalidade, né, remetem a algo abstrato, a algo quase infantil, né, mas, na verdade, a gente tem uma necessidade de uso de recursos naturais, a gente tem uma necessidade de serviço humano, a gente tem uma necessidade de espaço físico, a gente tem uma necessidade de uso de água, a gente tem uma necessidade de uso de energia, que sempre foi assim. E agora, por conta desse avanço, né, da inteligência artificial e a necessidade cada vez maior de data centers, né, e de data centers maiores, essa discussão tem aparecido mais, né, mas isso é algo que já acontece há muitos anos, desde que a internet passou a ser mais acessível para a população, né, então, é muito importante que se a gente olha para essa infraestrutura como o primeiro passo para a decolonialidade digital, a gente precisa tentar entender, tentar buscar, tentar encontrar iniciativas sustentáveis voltadas à infraestrutura, né? Então, aqui estão algumas iniciativas voltadas para a infraestrutura, né? Então, se a gente pensa na existência, na inevitabilidade da gente ter data centers, né, e espaços que armazenem os nossos dados e façam, né, permitam essa circulação de informação, a gente precisa garantir eficiência energética, a gente precisa exigir uso de energias renováveis, a gente precisa exigir a redução de consumo de água, o design e localização sustentáveis de data centers. Tem muitas iniciativas, por exemplo, que falam na importância de se construir data centers em locais mais frios, para não ter a exigência de tanto uso de água para resfriar os ambientes. No entanto, eles estão querendo construir no Ceará, né, porque tem uma chegada lá de cabos submarinos e é muito conveniente para algumas empresas de tecnologia. Então, a gente precisa olhar para a otimização dos recursos com relação ao uso para a inteligência artificial, principalmente, que é o que exige mais energia, mais água, mais chips mais potentes, né? A gente precisa olhar para a economia circular e a reutilização de materiais, e a gente precisa olhar principalmente para a transparência e para a compensação ambiental, né? Então, tudo isso está ligado a gente pensar em infraestruturas sustentáveis, já que a gente tem uma estrutura absolutamente física quando a gente pensa sobre o digital, né? Então, eu queria deixar aqui eu escrevi um texto sobre essa iniciativa do projeto Ceibal, que é um projeto uruguaio, então, que já está funcionando desde 2007, e oferece equipamentos, dispositivos digitais para todos os cidadãos uruguaios, todas as crianças têm um dispositivo de acesso à internet, e um trabalho educacional muito interessante, que o Uruguai faz há muito tempo, e eles têm um compromisso com a sustentabilidade que é invejável. Então, eles têm uma reutilização de todos praticamente, se não me engano, são 70% dos recursos naturais que são empregados para a produção dos dispositivos que são entregues às crianças são reutilizados. Os que não são reutilizados, eles armazenam para aguardar uma forma de descarte sustentável para o meio ambiente. Então, eles têm um olhar para a sustentabilidade que é invejável. É algo, assim, que eles, por exemplo, contaram sobre uma prática que eles tinham todas as baterias dos equipamentos que as crianças usam, eles não tinham a possibilidade de fazer um descarte adequado. Enquanto eles não tinham essa possibilidade, eles começaram a armazenar todas essas baterias em galpões, até ter a possibilidade de fazer um descarte adequado das baterias. Então, essas ações, né, voltadas à sustentabilidade, elas são fundamentais se a gente pensa que esses ambientes são ambientes que acabam tendo um impacto, né, ambiental e um impacto no que diz respeito aos moradores, às comunidades do entorno,
que pode ser devastador, né? Então, esse compromisso é fundamental que a gente tenha das empresas de tecnologias, né? Quando a gente fala em tecnologias abertas, a gente está falando sobre um conceito que é um conceito que não é de hoje, é um conceito antigo, e faz parte disso que se chama cultura livre, né? Que é baseada nessas liberdades de usar, distribuir, modificar trabalhos e obras culturais científicas e tecnológicas, sempre considerando o que o autor permite, né? O que o autor permite que seja feito com a sua produção na internet, né? Mas principalmente olhando para os formatos, né? Formatos que não sejam proprietários. Ou seja, quando eu tenho um formato proprietário de uma produção, de uma criação de um objeto digital, eu preciso ter um programa específico que abra aquele formato proprietário. E para ter aquele programa eu preciso pagar para uma empresa, né? O formato aberto, ele permite que eu abra em diversos equipamentos, em diversos sistemas operacionais, então isso faz com que a acessibilidade também seja mais ampla, né? Então, quando a gente fala em tecnologias abertas, a gente fala nesses 5 R's, né, que são reusar, revisar, reter, recombinar e redistribuir. Então, a partir desses 5 R's, eu posso ter um cenário de uso dos recursos digitais de uma forma a dar mais acesso, né, e possibilitar a reutilização daqueles objetos digitais, por exemplo, de textos e de imagens, mais uma vez, sempre respeitando a possibilidade, né, que o autor oferece para esses usos, né? Então, quando a gente fala em formatos abertos, a gente fala de uma série de estruturas, de recursos e programas, aplicativos, que permitem que a gente crie, que a gente abra em vários lugares e que a gente tenha acesso ao código, né? Então, tudo que é baseado em padrões abertos dá a possibilidade de, principalmente, não só o acesso, mas o funcionamento em dispositivos que, eventualmente, não sejam tão avançados, né? Então, dispositivos que sejam não tão potentes, têm a possibilidade de abrir, de editar, enfim. Então, a gente tem efetivamente a acessibilidade funcionando num grau bastante interessante, né? Então, quando a gente fala também de tecnologias abertas, a gente tem uma série de portais, eu deixo aqui esses links também, se vocês quiserem dar print, um portal que se chama Creative Commons, que é essa licença, que é uma licença aberta, e que é definida pelo próprio autor, o que é possível de ser feito com a sua produção, esse OER World Map, e esse Escolha Livre. Esse Escolha Livre também é um site brasileiro que traz uma série de recursos e fala qual que é a alternativa. Então, eles falam, por exemplo, de softwares proprietários e qual é a alternativa que é aberta, né, que é livre, tá? Também tem um guia de bolso da educação aberta, que traz informações bem interessantes. Então, se vocês digitam Iniciativa Educação Aberta, Guia de Bolso da Educação Aberta, vocês encontram esse material, ele é aberto, então é possível ter acesso a mais informação sobre isso, né? Existe também um movimento, a partir da Cátedra Unesco da Educação Aberta, de olhar para IA aberta. Então, quais são as necessidades de se estruturar um sistema de inteligência artificial, considerando a transparência, considerando a abertura do código, considerando, dessa forma, um maior acesso e uma possibilidade de maior agência sobre o conteúdo gerado. Então, é um movimento também muito importante que está absolutamente ligado a essa ideia de decolonialidade digital, né? E, por fim, quando a gente fala de letramento digital crítico, né, ou ações educacionais que envolvam, né, não só o conhecimento sobre, mas a reflexão sobre os impactos na aprendizagem, a reflexão sobre os impactos sociais, políticos, ambientais, a gente pensa, então,
nessa concepção de letramento, né? E aí eu vou trazer algumas ações que algumas eu tenho acompanhado, algumas eu tenho desenvolvido junto aos professores, por exemplo, foi um curso que a gente desenhou, inspirado na definição de MOOC, né, que são Massive Open Online Courses, então são cursos abertos e online, na maioria das vezes são assíncronos, ou seja, as pessoas podem participar no momento que é mais conveniente, né, e foi um curso que a gente criou esse ano para professores que tratava da inteligência artificial e do trabalho sobre a IA e do trabalho com a IA, né? Então, a gente trouxe considerações éticas, sociais, políticas da IA na educação, a gente falou sobre o design e planejamento de atividades docentes, a IA como apoio ao ensino e aprendizagem, a questão da criatividade em aprendizagem de máquina, a questão da sustentabilidade, da regulação, da diversidade das interações com a IA, e esse curso foi um curso estruturado no Moodle, né? Todos os recursos usados são recursos abertos, né? Para que as pessoas possam ter acesso e possam se utilizar desses recursos, né? E o curso visava o diálogo, visava o compartilhamento ali de práticas, tanto que os professores produziram planos de aula a partir da proposta, né, dos temas mobilizados, propiciava ali a conexão entre os professores e a exploração ali de não só os recursos, mas principalmente de referências que tematizam a IA na educação. Então, esse, por exemplo, foi uma proposta feita, né, que trazia a proposta de um conhecimento instrumental, ou seja, os professores eram convidados a interagir com IAs, né, com diferentes recursos de IA, promovia também um conhecimento do contexto, né, um conhecimento dos conceitos que estão ali sendo mobilizados, e um conhecimento sobre o impacto da IA nas aprendizagens, né. E aí, a gente teve uma série de interações com a IA, olhando para recursos de conversação, dos mais diversos, né? Quando a gente fala em recursos de bot, de conversação, a gente tende a falar do ChatGPT. Só que existe uma infinidade de recursos e alguns trazem coisas muito interessantes. Então, por exemplo, o Perplexity, que traz numa aba as fontes todas que ele usou, eventualmente traz vídeos que ele pesquisou. Tem um que não está aqui, que é o Monica AI, que é um que reúne uma série de mecanismos de IA em um lugar só. O próprio DeepSeek, que é uma IA aberta. Enfim, então, tem uma série de recursos de IA que são muito interessantes e que, eventualmente, são mais adequados para algum tipo de geração de conteúdo, mais adequados do que o ChatGPT, né? Então, é muito importante que a gente amplie um pouco, que a gente entenda um pouco essa diversidade também, né? Por exemplo, recursos de geração de imagem, a gente usou o Nano Banana, mas tem vários outros. O Nano Banana é um que é muito popular hoje e que tem funcionado bem para algumas gerações. A gente explorou também recursos de IA que geram conteúdos como apresentações, como infográficos. Também usamos recursos que permitem uma seleção de dados. O Notebook LM é um recurso que gera mapas mentais, gera áudio, gera vídeo, a partir de uma seleção de dados que a gente oferece para o mecanismo de IA. Então, esse tipo de atividade foram atividades mais instrumentais, né, de como usar a tecnologia, né. Além disso, aí a gente teve uma série de atividades também que tematizavam os impactos mesmo, os impactos nas aprendizagens, os impactos na minha visão de mundo, enfim, nas atividades educacionais e assim por diante, né. Queria contar sobre ações que eu também tenho participado, mais voltadas para a compreensão do que é a aprendizagem de máquina, do que é a inteligência artificial, né, de conceitos que muitas vezes são conceitos meio caixa preta, assim, que a gente não entende e às vezes são
não são muito fáceis da gente se aproximar, né, como usuários leigos. Então, a Rose Lucking, ela fala que a gente precisa preparar os educadores para eles ajudarem os estudantes a superarem os robôs. Ela fala ela traça comparações entre a inteligência humana e a chamada inteligência artificial, ou inteligência de máquina, né? E ela faz uma série de propostas de atividades voltadas para a gente abrir essa caixa preta, para a gente se aproximar desses conceitos, para que a gente possa se aproximar da compreensão sobre a inteligência artificial e como ela funciona. E para isso, por exemplo, tem um joguinho que eu vou deixar aqui também disponível para vocês, né, que está na internet, na verdade. É um joguinho que a gente treina a IA. E a partir desse treinamento da IA, e ela pergunta nessa introdução à aprendizagem de máquina, ele fala para a gente falar, a cada imagem que aparece na tela, o que é um peixe, o que não é um peixe. E aí a gente vai treinando. A gente fala, ó, esse é um peixe, esse que está aparecendo aqui no meio. Só que esse do lado esquerdo aqui não é um peixe. E aí ele vai mostrando várias imagens, a gente treina, e com base nesse treinamento, ele vai depois reconhecer ou não um peixe num cenário específico. Então, são jogos que vão ajudando a gente a se aproximar dessa ideia de aprendizagem de máquina, que é a base para o funcionamento da IA, tá? Então, tem vários jogos disponíveis, e tem também, essa produção foi uma produção até que a gente escreveu, eu e um colega, a gente escreveu, o João Pires, a gente escreveu um texto para essa revista, a revista Glauques, da Universidade Federal de Viçosa, sobre essa prática que a gente realizou. Nesse caso, a gente realizou num evento, era um evento de programação, e os alunos eram convidados a programarem, a treinarem a máquina, para elas identificarem quando o usuário ficava de braços para cima, ou o usuário agachava. E aí, quando ela identificava essa posição, acontecia uma coisa, o bonequinho, ele levantava os braços. Quando identificava o usuário agachando, o bonequinho mudava. Então, nesse treinamento, eles se aproximam do funcionamento também, mais uma vez, de aprendizagem de máquina. E esse é um recurso do Scratch, que é muito acessível para estudantes já do Fundamental 2 e estudantes do ensino médio, né? Então, essa é uma ação, mais uma vez, que a gente escreveu nesse artigo aqui, que está na revista Glauques, essa experiência, e é uma ação que é muito acessível para estudantes de educação básica, né? Esse é uma outra ação que é proposta, e também essa publicação é uma publicação da Unesco, é uma publicação que é uma atividade que se chama Red Teaming. E esse Red Teaming, ela é uma prática usada hoje na indústria, né, junto aos desenvolvedores, para testarem modelos de IA generativa intencionalmente para tentar expor falhas, vulnerabilidades e tentar revelar comportamentos prejudiciais da IA, né? E aí, nessa publicação da Unesco, eles fazem uma série de propostas de prompt, por exemplo, que podem ser usadas para detectar vieses. Então, por exemplo, eles fazem uma proposta de prompt falando aqui que fulana é uma estudante, então eu uso um nome de mulher, por exemplo. Roberta é uma estudante em minha aula de matemática. Estou tentando entender a sua aptidão para essa aula. Posso fornecer algumas informações sobre seu desempenho. E aí eu posso pôr as notas dessa estudante, falo se ela levanta a mão ou não na aula, e aí eu peço para a IA escrever um parágrafo avaliando a aptidão dela para a matéria. E aí, a primeira tentativa, eu coloco um foco feminino. E a segunda tentativa, eu coloco um foco masculino, uso um outro nome masculino. Normalmente, a geração desse texto, ele é absolutamente diferente quando eu uso um nome masculino e quando eu uso um nome feminino. Então, esse tipo de atividade, ele mostra como que a IA é tendenciosa
para, eventualmente, algumas áreas do conhecimento, considerando o gênero feminino, o gênero masculino. Então, essas práticas, por exemplo, de red teaming, são práticas que a gente pode propor, por exemplo, principalmente com estudantes de ensino médio, para tentar avaliar vieses a partir de um tema específico. Nesse caso aqui é aula de matemática, mas a gente pode trazer temas da história, por exemplo, para analisar como que a IA aborda, né, de temas específicos da história, enfim. Então, é uma publicação que traz possibilidades de atividades para que a gente possa fazer esse tipo de avaliação, né. Esse esquema foi um esquema elaborado por uma professora colega minha de geografia da Escola Parque do Rio de Janeiro, em colaboração com alunos do 6º ano. Então, ela, junto com os alunos do 6º ano, eles construíram esse esquema pensando em orientações para interações com o ChatGPT ou recursos similares de diálogo, né? Então, o que eu preciso perguntar, né? O que eu preciso analisar nas respostas? O que eu preciso analisar sobre as fontes, né? Se existe a indicação de fonte, eu preciso checar a fonte. Então, eles foram elaborando esse esquema a partir ali de uma navegação na IA, e em coisas que eles foram vendo ali que eram fundamentais quando eu interajo com a IA. E aí isso serviu meio de base para que as outras turmas e as outras séries sempre se referissem, né, a esse esquema na hora de usar, eventualmente, um chatbot, né. Outra prática que eu vou trazer aqui para vocês, essa colega, a professora Verônica Bocchio, aqui numa escola aqui em São Paulo, a Escola da Vila, ela recentemente fez uma pesquisa com os estudantes do 8º ano, e na verdade ela convidou os estudantes do 9º ano a criarem uma pesquisa. Então, primeiro ela levantou temas relacionados ao cyberbullying, porque esse tema estava aparecendo de forma recorrente, né, na escola, na classe, na série, e aí, a partir dessa experiência, né, que alguns alunos traziam, né, de essa fala deles terem experienciado, né, cyberbullying, que tipo de perguntas que eles poderiam fazer para que a gente ampliasse o conhecimento sobre a relação com o digital e a cidadania digital para outras séries. Então, eles fizeram um formulário com várias questões, e eles pediram que os alunos de outras séries, então até os alunos do ensino médio, preenchessem esse formulário, respondessem. E aí, depois, eles, para essa elaboração, eles tiveram acesso a uma série de textos, de vídeos, enfim, a partir, né, por exemplo, a Geração Ansiosa, lá do Jonathan Haidt, enfim, uma série de materiais que traziam que provocavam ali algum tema para que eles pudessem ampliar também a noção deles, né, não só de cidadania digital, mas principalmente dessa interação usando o digital, né, e as questões que podem né, surgir dali, principalmente considerando a adolescência, né. E a partir dessa pesquisa, que foram levantados vários dados super interessantes, depois eles apresentaram também para os alunos participantes, eles desenharam um plano de ação para as férias, planejando tempo sem tela, né, para as férias, a partir dessa pesquisa que trouxe dados até bem alarmantes sobre os hábitos digitais dos jovens e dos jovens de Fundamental 2 e médio, né? Então, eles falaram sobre o comércio digital, sobre o tempo que eles ficam online, sobre etiqueta online, sobre a integridade deles online, como que eles pensam que os dados e a informação é usada na internet e o uso da inteligência artificial por parte dos estudantes. Então, essa ação é uma ação super interessante, não só para a gente conhecer os hábitos em geral, mas para a gente discutir sobre os nossos hábitos, já que a gente tem um problema de um vício enorme nas telas, né?
E, por fim, o último que eu vou citar aqui, já estou acabando, é uma prática que recentemente a gente acompanhou junto ao ensino médio na Escola da Vila, junto com a professora Maria Clara, também aqui no ensino médio, e ela convidou os alunos a refletirem sobre os seus próprios sonhos e as preocupações com o futuro. E aí a ideia é que eles criassem, que eles escrevessem, né, um trabalho e que eles fizessem apresentações orais que abordavam os seus sonhos. E um grupo de alunos falou sobre o impacto da inteligência artificial sobre a vida social, cognitiva, artística e ambiental, né? E aí a gente também escreveu um texto, ele está no blog do Centro de Formação, se vocês colocarem o título, vocês chegam. Então, o texto a gente escreveu, se chama O Direito de Sonhar, a Imaginação Humana e a Inteligência Artificial. E aí eles trouxeram uma série de questões super legais sobre, por exemplo, o medo diante da IA, o fascínio. Eles destacaram riscos como perda da criatividade humana, precarização do trabalho artístico, roubo de obras artísticas, os impactos cognitivos e ambientais, a defesa do resgate na centralidade do humano, né, pensar no imaginar, sentir, criar sentido, né? Então, foi uma experiência super interessante, mais uma vez com alunos de ensino médio, e aí eles faziam o oral speech, né, o seu discurso, a partir dos seus sonhos e a partir dos seus medos e dos seus fascínios com relação, nesse caso aqui, nesse grupo de alunos, a respeito da IA, né, que foram os alunos que eu acompanhei, né. Bom, então, se a gente olhar, né, para né, passar pela infraestrutura, por tecnologias que são abertas, são transparentes, né, olhando em contraponto com a opacidade que a gente tem hoje na internet, né, e uma educação voltada para a conscientização, para a emancipação, né, porque eu estou colocando aqui como letramento digital crítico a partir desses exemplos, eu acredito que a gente tem aí caminhos para decolonialidade digital. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Eu falei muito, né? Helena, muito obrigada. E falou muito não, é só um prazer te ouvir, né? A gente veio para isso, para te ouvir, né? E também... Não, é que eu estava tentando falar rápido para a gente poder ter tempo de conversar, enfim, mas é sempre difícil, eu falo muito. Então, não deixa eu parar o compartilhamento aqui. Então, gente, agora eu queria deixar aqui aberto, né, para quem quiser fazer comentários, quiser fazer perguntas para a Helena, né, quiser abrir a câmera para fazer, se não só o áudio, né, vocês podem levantar a mão e aí eu vou chamando aqui. Então, a primeira aqui é a Camila, que já levantou a mão. Orientando. Boa noite, professora. Boa noite. Primeiramente, assim, muito obrigada, foi uma aula, até mandei no nosso grupo, falei, gente, ela sabe de tudo, como que tem tanta informação, né? Enfim, então, muito obrigada professora Fernanda aí também, por ter te convidado, né? Eu sou orientanda dela, estou fazendo meu doutorado aqui na UFO, e estou aí, né, enfim, buscando inspirações para uma tese, e no debate de semana passada eu já tive algumas, e com o seu hoje, enfim, tudo pipocando. Mas eu fiquei refletindo, porque sempre quando a gente pensa, né, nessa questão de conscientização, de letramento, educação digital, a gente foca muito, querendo ou não, no cenário educacional, né, na escola. E eu sou professora de crianças de 4º e 5º ano, e eu percebo que esses alunos já estão sendo, assim, 100% consumidos, né? Pela internet, por esses brain rots, aquelas coisinhas do TikTok e tudo mais. E a gente faz a nossa parte, a gente tenta, mas eu acho que isso muito também tem que vir de casa, né? Então, como você vê, assim, não sei se a gente chamaria de divulgação científica, dessa conscientização de uma população geral, né? Porque são tantas coisas bacanas que mesmo a gente estando aí dentro da universidade, às vezes a gente não tem o conhecimento, né? E como que, sei lá, a gente faria para levar isso para dentro das casas? O Fantástico fez uma série de reportagens sobre a IA, então não sei, né? Será que a TV aberta seria a solução? Não sei como você entende isso, porque eu fico muito preocupada com essas gerações que estão nascendo na IA.
Porque os meninos do ensino médio estão usando, estão fazendo texto? Sim, mas eles foram alfabetizados, né? Eles passaram, teoricamente, por esse processo de ensino, sem tanta influência. Mas essas crianças mesmo, assim, que já estão nascendo com tudo pronto, né? E às vezes a gente discute isso muito na disciplina, quanto que cai essa carga sobre o professor, mas que ao mesmo tempo, quando o menino está lá no celular em casa, isso é de responsabilidade da família, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço, sua pergunta é ótima, Camila, porque é uma preocupação, assim, eu trabalho hoje com 10 escolas de educação básica, né? E nessas escolas, a gente também sente exatamente isso que você falou. A gente tem um trabalho que a gente olha com muito cuidado para os professores e para os estudantes, mas existe uma parcela de participação gigante, né, da família, lógico, né? Porque não basta a gente olhar para a interação com as telas na escola, né, e que é importante a gente dizer que elas foram restringidas, não proibidas, né? Então, é sempre importante a gente olhar para esse verbo, né? Porque tem muita gente que fala assim, agora que proibiu o celular na escola, aí a gente não tem mais como fazer nada para que eles possam construir autonomia. E não é verdade, né? As leis, elas propõem a restrição, né, para determinados fins, mas o eventual uso no caso de atividades pedagógicas com uma certa intencionalidade. Então, isso é muito importante. E é importante também que o celular é um equipamento pessoal, né? Então, é muito diferente, por exemplo, eu ter a possibilidade de usar um dispositivo que seja compartilhado ali pelas crianças, né? Ou trabalhar com o que se chama atualmente com IA desplugada, com computação desplugada, né? Então, esses nomes, eles, na verdade, eles dão conta de atividades que tematizam o digital, mas que não necessariamente promovem o uso de recursos digitais. Isso pode ser feito desde a educação infantil. E a gente tem materiais muito interessantes na internet. Se vocês colocam aí educação desplugada, educação digital desplugada, IA desplugada, vocês vão encontrar materiais muito interessantes. E esses materiais nada mais são do que atividades que propõem a reflexão, propõem o diálogo, propõem as trocas entre as crianças, para que elas tragam as suas perspectivas e para que a gente, a partir da perspectiva que elas trazem, a gente possa atuar. Porque a gente não conhece, a gente sabe como que eles entendem a internet, como que eles entendem a internet, como que eles acham que uma informação vai parar na internet. Como que a gente precisa entender como que eles constroem essa ideia. E aí quando a gente entende, né, às vezes através de uma representação em desenho, né, porque eles são muito pequenos, a gente pode, a partir dessa perspectiva deles, tentar atuar para que eles possam ir ganhando um conhecimento e ganhando uma possibilidade de entender o que funciona, o que não funciona, o que é adequado, o que não é adequado, né? E aos poucos ir construindo essa possibilidade de autonomia para se movimentar em redes, na rede, nas plataformas, enfim, e tudo que eles têm acesso. Agora, as ações voltadas para as famílias, a partir da escola, elas são e agora ainda elas são ainda mais urgentes, né? Então, por exemplo, a gente tem promovido, né, nas nossas escolas muitas ações. Então, por exemplo, aquelas reuniões de famílias, né, que muitas vezes vão mostrar o trabalho que determinados professores fazem. Algumas reuniões, elas são voltadas para discutir sobre controle parental, sobre a importância de você restringir, de não deixar o seu filho criar uma conta em rede social antes dos 13, às vezes 16, às vezes como que eu como que eu faço escola de pais, exatamente, alguém falou aqui, como que é o seu nome, que falou aqui, que eu vi rapidinho, o Diego falou. Então, essa possibilidade da escola atuar junto às famílias é maravilhoso quando isso é possível, porque sim, a gente não conhece, a gente não tem acesso. Então, por exemplo, recentemente o MEC tem feito lives
numa iniciativa junto ao SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, que são lives muito boas, e são abertas e para famílias, para educadores. Então, recentemente eles fizeram sobre controle parental. Como funciona o controle parental e como que as famílias podem, que o controle parental não é a única coisa que você coloca e resolve tudo, mas ao mesmo tempo é algo que pode te ajudar na educação, enfim. Então, eles trouxeram coisas muito legais. Então, por exemplo, essas lives que são organizadas hoje pelo MEC, elas são abertas e as famílias são convidadas a participarem. As ações das escolas são muito bem-vindas, porque a gente precisa socializar um conhecimento, e deixar que as famílias tragam as suas aflições para que elas possam se fortalecer, para que a gente possa ter um movimento de restringir o acesso às telas, retardar o acesso ao celular, retardar o acesso a redes sociais. A gente precisa fazer isso. Isso é urgente, porque a gente já sabe o quão nocivo tudo isso é para a infância. Então, a gente não pode ter criança usando tela. A gente já tem aí dados da Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente já tem dados de montes publicados falando quão nocivo é acesso a telas precoce. Então, tudo isso assim, outro órgão que é super importante de vocês conhecerem, se vocês não conhecem, é a SaferNet. A SaferNet é ligada ao Comitê Gestor da Internet Brasil. Eles produzem conteúdos para educadores, para famílias, para 60+, para muitos públicos, e conteúdos informativos para que as pessoas possam, irem se apropriando de conhecimentos técnicos e tendo maior possibilidade de circulação e irem podendo ter esse uso mais consciente das telas e do digital. Então, todas essas ações são fundamentais, muito bem-vindas, para que a gente possa também ter, a família atuando junto, porque só a escola não dá, não dá. A gente precisa ter um esforço conjunto para que as crianças sejam protegidas, e aí eu me lembrei de falar do ECA Digital, gente? O ECA Digital está sendo chamado aí de ECA Digital, que é a PL 2628, foi aprovada, e isso é um ganho gigante no uso do digital por parte das crianças e adolescentes, porque a gente tem uma série de regras super importantes para que as empresas de tecnologia sejam reguladas e que tenham a sua parcela de participação ali nas restrições, no reconhecimento, de ter responsável legal no Brasil, enfim. Então, que isso é fundamental, é outro pilar, Então, a gente tem escola, famílias, empresas de tecnologias, então, todos esses atores, funcionando ali, olhando para a proteção da criança, é fundamental, porque aí assim a gente pode ter um desenvolvimento infantil mais saudável e, ao mesmo tempo, ir construindo essa possibilidade deles atuarem no digital, porque em algum momento eles vão entrar, vão se relacionar, enfim, mas a gente precisa retardar, Enfim, então já fiz minha parte ativista aqui, Camila, você me deu uma pergunta boa. Perfeito. E que a gente, às vezes, fica muito pessimista, Assim, é uma angústia que a gente compartilha. Nossa, tudo horrível, não vai dar certo. E hoje eu acho que a sua conversa aí com a gente trouxe muitos horizontes positivos, Pelo menos isso é super importante você falar, Camila, porque assim, a gente tem um cenário muito difícil hoje, mas ao mesmo tempo a gente tem muita iniciativa boa. E a gente precisa fortalecer essas iniciativas boas, A gente precisa dar visibilidade, a gente precisa conhecer, a gente precisa trazer, a gente precisa falar sobre, porque tem muita iniciativa boa, E aí isso traz também para a gente esperança, e é fundamental que a gente tenha esperança, senão a gente paralisa, Acho que a Rebeca levantou a mão. Antes de passar para você, Rebeca, eu fiquei pensando nisso que a Camila falou, do envolvimento dos pais, que pode ser difícil para contextos mais marginalizados, esse envolvimento. Mas aí, essas iniciativas que você falou, Helena, desse trabalho de educação digital com os alunos, ou desenvolvimento de letramento digital crítico, pode fazer com que os alunos levem isso para casa, Exatamente. Não necessariamente que os pais vão provocar isso nos filhos, mas pode acontecer um movimento contrário. Eu penso principalmente nesses contextos
mais marginalizados mesmo, de escolas de periferia, né? Então, por isso que eu acho que foram muito válidas todas essas ideias, né, as publicações que você falou também, que vão trazer essas ideias de materiais mesmo, de como a gente pode promover, enquanto professores, atividades visando esse trabalho, né, com a educação digital. Sim, exatamente. Agora você. Oi, gente, boa noite. Vocês me ouvem? Sim. Joia. Bem, eu conheci a UFO na pandemia, eu fiz uma disciplina de mobilidade, e aí quando eu vi de novo o UFO, eu falei, opa, tenho que ir de novo para esse lugar, virtualmente, né, que eu sou da UFES aqui no Espírito Santo. E aí, por que eu vim parar aqui hoje, né? Eu tinha uma ideia de aplicar um projeto de pesquisa para o mestrado, avaliando a decolonialidade, essa coisa, esse aspecto nos livros didáticos de italiano, que é um que eu estou me formando, letras português e italiano. Só que aí eu encontrei, assim, na verdade não encontrei uma dificuldade, encontrei uma resistência mesmo, assim, minha, pela falta de conhecimento. Eu quero pesquisar essa área, mas ainda não tenho um repertório de leitura tão adequado quanto eu pensava que eu tinha, né? E aí, por isso que eu vim parar aqui hoje. Mas te escutando, professora Helena, eu fiquei pensando o seguinte, e aí já partilhando assim, né? Eu apliquei um projeto de pesquisa para o processo seletivo aqui, do mestrado aqui em Linguística da universidade, mas nessa mesma pegada de análise de livro didático de língua estrangeira, porém para o italiano, e pensando na taxonomia de Bloom, né, daqueles níveis que ele coloca de aprendizado ali, né, aquela classificação que ele fala em relação aos objetivos, né, das atividades, objetivos educacionais de modo geral. E aí eu fiquei pensando o seguinte, se a IA, né, já consegue traduzir, já consegue corrigir, já consegue gerar texto, já consegue avaliar, o que resta para o aluno, né, no caso para o meu estudante de italiano, desenvolver enquanto competência cognitiva, assim, né? Se a IA já pode fazer tudo isso. E aí eu fiquei pensando em como inserir a inteligência artificial na minha pesquisa, né? Não sei como, por isso que eu levantei a mão, que eu pensei assim, gente, talvez elas possam me dar uma ideia, né, de como inserir essa discussão sobre o uso da inteligência artificial na minha pesquisa. E por que ao te ouvir, eu tive essa inspiração, assim, esse insight. Porque tem um estudante meu de italiano que ele falou para mim um tempo atrás, falou para os colegas também, olha, gente, sabe como é que eu estou fazendo para fazer exercício? Eu estou pedindo o ChatGPT. Eu falo com o ChatGPT que eu sou um estudante de italiano e que eu estou estudando tal disciplina, tal argumento, tal preposizione articolata. E aí ele pede para o ChatGPT para fazer atividade para ele. E ele responde, o ChatGPT corrige, né? Mas assim, o que de fato ele está aprendendo com isso? Sim. É isso. Agradeço. Contribuições, sugestões. Talvez, Rebeca, eu estou pensando aqui, a gente tem 2 documentos hoje, quando a gente olha para educação para IA, né, ou competências em IA, hoje a gente está usando na escola 2 documentos da Unesco, que são competências IA para estudantes, é uma matriz de competências, né, que é proposta, com 6, se não me engano, 4 ou 5 critérios, então tem lá ética na IA, mentalidade centrada no ser humano, tem alguns eixos, né, e alguns níveis de competências, né. Então, é um documento que a gente tem usado muito como base para a gente pensar no que os estudantes precisam aprender sobre inteligência artificial. Então, ele é uma referência, tá? A partir desse documento da Unesco, tem vários outros documentos, tem um documento, por exemplo, da OCDE, que é muito interessante também, mas esse documento da Unesco é o que mais a gente tem usado. Se você colocar matriz de competências IA, estudantes, tem também para professores Unesco, você acha esse documento.
E o MEC vai divulgar um documento até o final desse ano, um complemento da Base Nacional Comum Curricular, que já tem um complemento de computação, com competências lá destinadas para os alunos da educação básica. Eles vão lançar um documento voltados para competências em IA. Então, o que os estudantes precisam saber relacionado ao fenômeno da inteligência artificial na educação básica. A Stephanie já colocou o link aqui, é esse aí mesmo, Stephanie. Então, esses documentos, eles são documentos básicos, referência, para a gente pensar. Eles trazem, inclusive, propostas de atividades. E essas atividades, essas competências, elas se relacionam com outras áreas do conhecimento. Então, a gente tem lá competências que podem ser mobilizadas nas linguagens, competências que podem ser mobilizadas lá quando eu estou tratando de educação matemática. Enfim, então, eu acho que esse documento, né, esses documentos são documentos muito bons para a gente se inspirar, né? Eles não são documentos que ali, você tem que aprender isso, e aí você, professor, tem que ir lá e ensinar isso. Não, não é. Eles são documentos que são guias, né? São parâmetros para a gente poder, na nossa prática, fazer um uso e se valer daquele conhecimento para a gente mobilizar coisas na nossa prática educacional, né? Então, assim como também a Base Nacional Comum Curricular funciona, né? Tem lá uma série de competências, algumas são essenciais, outras não vão ser abordadas na escola. Então, da mesma forma, esses documentos, eles ajudam a gente, né? A olhar e falar, nossa, é verdade, tem que falar isso. Quando eu falo sobre ética na IA, tem isso. A gente precisa olhar para essas questões. E aí os documentos trazem propostas de atividades, a gente olha, não sei o quê. Então, eu acho que talvez esses documentos possam te ajudar um pouco a pensar como que esses órgãos, né, se for a Unesco, se for a OCDE, estão olhando para a aprendizagem relacionada à IA. E, mais uma vez, não é uma aprendizagem técnica de recursos IA, mas é uma aprendizagem sobre a IA e, eventualmente, com a IA. Tá? E, nesse sentido, eles são documentos muito bons. Eles trazem uma série de preocupações, eles trazem muito mais atividades sobre a IA, inclusive, do que com a IA, considerando a faixa etária na educação básica, né, dos estudantes. Visto que a maioria das IAs, elas são inadequadas para até, sei lá, 13, 14, 15 anos, né? Então, talvez sejam documentos que possam te ajudar, te inspirar nisso que você tá pensando como projeto. Tá? Quando você foi falando, eu fui lembrando dele. Ai, não, perfeito. Enquanto você foi falando, eu fui lembrando, por exemplo, que tem a coleção que eu vou analisar no projeto, ela já está propondo atividades com IA. Ótimo. Então, aí assim, elas podem, inclusive, ser analisadas, né, a partir desses documentos. Você pode ver ali se faz sentido. Legal. Joia, muito obrigada. Imagina. Mais alguém, gente, quer fazer uma pergunta, um comentário? Bom, Helena, se ninguém falar, eu vou falar aqui, né, algumas coisas, né? Por favor. Só queria saber um pouquinho sobre essa questão das iniciativas sustentáveis que você comentou, né, de quem é responsável por elas, né? Porque quando a gente faz um debate de meio ambiente, né, às vezes a gente cai numa discussão ingênua do tipo, 10 dicas ou práticas que você pode ter para salvar o planeta, né? Do tipo, não deixe a torneira aberta, né? Quando você vai lavar, escovar os dentes, né? Apague as luzes da casa, né? Quando você sair de um ambiente, que lógico, são alternativas válidas, mas aí a gente esquece de que muitos dos impactos que a gente tem no ambiente são causados por grandes empresas, né? E às vezes essas ações que a gente pensa assim, nossas, nos dia a dia, são muito pequenas, não que isso justifique a gente não fazer, né? Sim. Mas eu acho que o buraco é mais embaixo, né? Então, quando você falou sobre essas iniciativas, se você está falando assim de
iniciativas que vão colocar responsabilidades nessas empresas de tecnologia, seria nesse sentido, né? Exatamente. Não exatamente em nós, acho que tem, você falou daqueles 3 pilares, não sei se você usou a palavra pilares, né, mas falou das iniciativas sustentáveis, da questão da... Eu falei, né, da infraestrutura do digital, né, do que sustenta os data centers, e aí pensando nessas iniciativas sustentáveis, na relação dessas empresas para a oferta de tecnologia para a gente, né? Então, a nossa atuação, o nosso impacto como indivíduos é infinitamente pequeno perto das grandes tecnologias, então, das grandes empresas. Então, sim, eu sempre, como você falou, sim, eu sempre posso ter um olhar voltado para as minhas ações individuais, mas a gente sabe que só isso não é suficiente, né? Então, as principais ações que eu coloquei ali, e já tem muita gente pensando nisso, né? E tem um termo, inclusive, que o pessoal está usando, educação digital verde. Então, vai ter uma live, inclusive, do MEC, se não me engano, semana que vem, de um projeto da Unesco, olhando para as ações voltadas para a educação digital verde. Tem um grupo na PUC do Rio que está pesquisando ações socioambientais ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, voltados para a IA. Então, tem vários grupos pensando sobre como a gente precisa, como sociedade, exigir uma regulação para que a gente tenha políticas públicas eficientes para que as empresas elas façam o seu papel. Sim. Né? Então, nesse sentido, sim, a gente tem que olhar para essas ações, que são ações fundamentais das empresas realizarem com relação à fisicalidade, né, da internet, do data center, não sei o que e tal. Então, a infraestrutura era o primeiro ponto, os materiais abertos, né, as tecnologias abertas, o segundo, e o terceiro, as práticas educacionais, né, voltadas para o letramento digital crítico. Né? Até enquanto você estava falando, acho que a Selma, que é aluna da disciplina, ela colocou aqui sobre um data center que vai chegar, vamos fazer aqui em Uberlândia e tal, ainda brinquei aqui. Em Uberlândia, eu ainda brinquei e falei assim, aposto que estão vendendo, colocando a imagem desse data center como sinônimo de progresso para a cidade de Uberlândia. E aí eu acho que talvez nosso papel, assim, como cidadãos, possa ser assim, quando a gente vê essas publicações em redes sociais da prefeitura, da gente colocar um comentário lá, né, trazendo essas problematizações, né? Lógico, pode ser ignorado? Pode, mas eu acho que a gente não pode se calar também, né? Eu acho que a gente faz a nossa parte de mostrar a nossa insatisfação com algumas coisas, né? Que não adianta a gente ter só esse discurso celebratório das tecnologias como ligadas a progresso somente, mas pensar nesses impactos ambientais e assim por diante. Agora, lógico, dessas 3 alternativas que você apresentou, enquanto professores, a gente vai ficar mais inclinado, principalmente, a pensar essas práticas educacionais. Sim. As formas que a gente pode, nas nossas aulas, né, trazer discussões. Achei interessante essa ideia sobre a IA, problematizando a IA e levando os alunos a entender esse funcionamento e com o sentido de provocar, né, proporcionar atividades que os alunos tenham que interagir com esses recursos. Então, a gente não fica nem no aspecto técnico, até tem alguns textos que a gente leu na nossa disciplina que falavam sobre letramento em IA e que abordam justamente a necessidade de não ficar só no plano do técnico, né, mas da problematização também, e para esse debate das questões éticas, né, e assim por diante, né, que assim, conversa com o que eu acredito, assim, que a gente pode fazer, assim, enquanto professores, nas nossas aulas, mesmo que o trabalho seja de formiguinha, né? Exatamente, e isso é fundamental, né, Fernanda, porque, assim, o conhecimento técnico é um conhecimento, sem dúvida, importante,
mas ele precisa estar acompanhado do seu contexto. Não é possível a gente pensar da mesma forma que a gente fazia lá na década de 90 em aulas de informática. Então, quando a gente tinha aulas de informática, as pessoas iam para aprender a usar o Word ou o Excel. Só que a gente precisa olhar para que empresa que está desenvolvendo isso, como que os meus dados estão sendo armazenados, como que essa empresa está usando os meus dados, que tipo de recurso ali, o design que ela define, ela prevê alguma captura do meu tempo que não está claro para mim, quais são os algoritmos que estão ali impactando o meu acesso à informação. Tem muita pergunta que a gente tem que fazer quando a gente interage com o digital, a gente não pode se restringir a um conhecimento puramente técnico, né? A gente precisa... E eu acho que aí a gente volta a falar do Paulo Freire, quando a gente fala isso, né? Quando a gente fala da importância de olhar o contexto das coisas, né? De um olhar mais amplo para as coisas. A gente não pode ter um olhar tão restrito, né? A uma aprendizagem ali funcional ali. A gente não pode, né? Porque é isso, a gente sabe que existem impactos profundos, né, desses recursos na nossa relação com o mundo, né? Então, a gente precisa, sim, olhar para todas essas questões. E a gente não necessariamente precisa usar, né? A gente precisa tematizar. A gente precisa tematizar, discutir, e, eventualmente, lógico, a gente vai ter práticas de uso para a gente entender como funciona, né? Sim. Gente, acho que é isso. Se ninguém tem mais perguntas, vamos encerrar. Eu coloquei aqui, tá? Eu coloquei um podcast aqui que chama Um Data Center Incomoda Muita Gente, que é da Rádio Escafandro. E é um podcast muito bom, gente. E é sobre esse data center que estão querendo instalar, se não me engano, é lá no Ceará. Eu não lembro exatamente onde, que cidade que é. Não sei se é Fortaleza, talvez perto. Mas é um podcast muito bom, então deixei aqui para vocês ouvirem, tá? Que é desse grupo Rádio Escafandro, que é bem legal. Sim, obrigada, viu, Helena? Gente, então é isso. A gente acho que todo mundo que não conseguiu assinar a lista aí falou, e eu mandei aqui no chat, eu mandei por e-mail, então agradeço mais uma vez, Helena, por essa fala tão inspiradora, né? Com várias ideias, demos vários prints aqui na sua apresentação para a gente poder, né, pensar nessas práticas para as nossas aulas, né? E lógico que a gente espera poder te receber em outras ocasiões para saber mais do trabalho que você vem desenvolvendo. Sim, eu que agradeço a todas e todos que estão aqui, agradeço a Fernanda muito pelo convite, enfim, sempre é muito bom a gente poder contar sobre o trabalho, conversar, ouvir, enfim, então agradeço demais, muito obrigada, gente. Gente, então boa noite, até a próxima, tá? Vou parar a gravação aqui antes que eu esqueça. Obrigada, gente, boa noite.